Epístola de Judas. Ela só tem um capítulo, então a gente vai ler também mais um livro hoje todo. Como ela é curtinha, talvez o irmão encontre dificuldade de achar, mas é só fazer o que eu disse. Abre em Apocalipse e quando tiver em Apocalipse 1, é só olhar para a página ao lado que é Judas. Eu vou dar um tempinho para você achar. Nós vamos seguir o padrão que fizemos tanto em Sofonias como em Tiago. Vamos ler ele todo. Mas nesse primeiro momento, nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos, que é a introdução. Aí você mantém sua Bíblia aberta, nós vamos orar e continuaremos meditando no restante da carta. Então, Judas, versículo 1. Vou fazer a leitura, acompanhe comigo. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Vamos dar uma paradinha, orar e depois continuamos. Santo Deus, vem, Senhor, agora acalmar os nossos corações, preparar as nossas mentes, para que nós possamos compreender o que a Tua palavra tem a falar para nós, Senhor. Que, ó Deus, o que o Teu servo escreveu aqui, venha sobre nós, a Tua misericórdia, o Teu amor, que seja verdadeiramente multiplicada, Senhor, e possamos sentir a Tua graça sendo derramada sobre nós. Agraceia-nos com a Tua presença e com o compreendimento da Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O irmão pode se sentar. Domingo nós fizemos tanto pela manhã, tanto à noite, a epístola de Tiago. Nós fizemos metade de manhã, a parte final à noite. Infelizmente pela manhã não deu para gravar, mas eu gravei no celular. O áudio não sei se está tão bom, mas foi postado lá no grupo de membros. E à noite conseguiu gravar, então tanto está na nossa página do YouTube, como também foi postado lá no grupo de membros. E como eu falei, o Tiago, que é o autor daquela epístola, não era nem apóstolo e também não era o Tiago, pai dos apóstolos, era o Tiago, irmão de Jesus. E aí nós vimos tanto as comprovações bíblicas, como também eu mencionei alguns estudos históricos, afirmando isso para que você entendesse que era o irmão carnal de Jesus. Eu vi, quando estava falando, que alguns tiveram surpresa, porque Jesus tinha irmãos. Mas nós vimos lá em Marcos, quando fizemos o estudo, nós falamos sobre isso. Perguntaram, é esse Jesus Nazaré? Nós não conhecemos seus irmãos? Judas, Tiago, suas irmãs e todos que estão aqui. Então, o Novo Testamento menciona os irmãos de Jesus em quase todos os evangelhos. Então, Maria teve mais filhos com José. E não deixou de ser uma mulher santa, porque teve filhos com seu marido. Por conta do exagero que o catolicismo criou em cima de Maria, eles ainda pregam que ela morreu virgem. Então há, para aqueles que vêm do catolicismo, essa convergência. Se ela morreu virgem, como que teve outros filhos, além de Jesus, que veio de forma sobrenatural? Não, Maria teve outros filhos, sim. A princípio nós conhecemos os que nos foram apresentados, mas diz que Jesus tinha irmãs também, que não são mencionadas. Nenhum dos irmãos, aparentemente, durante os evangelhos, cria em Jesus. Só Maria, sua mãe, que cria nele. Mas após a ressurreição de Jesus, e nós vimos isso nas cartas de Paulo, Jesus se apresenta a seus irmãos e Judas, assim como Tiago, passam a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então esse Judas aqui, obviamente, não é o Judas Iscariotes, que se enforcou, mas também não é o Judas apóstolo. Esse Judas aqui é o irmão de Jesus. Judas era um nome muito comum. Obviamente deixou de ser comum por causa do Judas Iscariotes. Ninguém mais quer botar o nome de alguém de Judas, porque sempre vai remeter ao traidor. Mas era um nome comum, era um nome bonito. E era um nome muito, muito, muito tido na época. Tanto que no Novo Testamento a gente tem 6 Judas. 6 pessoas chamadas Judas sendo apresentadas. Alguns apóstolos, não apenas os cariotes,
e outros personagens históricos. E esse Judas aqui é Judas, irmão de Jesus. Como que a gente sabe que é o irmão de Jesus? Porque ele também é irmão de Tiago. Ele acabou de falar aqui, ó. Judas, versículo 1, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele não se chama irmão de Jesus, assim como Tiago também não se chama irmão de Jesus. Provavelmente para quê? Para não parecer uma carteirada, né? Falar, ó, sou o irmão do mestre. Então, escuta o que eu tenho para falar. Não, ele foge totalmente de qualquer tipo de carteirada. Ele se coloca como servo de Jesus. E só dele se chamar de servo de Jesus, alguém que ele não cria e passou a crer, a gente já vê a transformação de vida que o Espírito Santo fez nele. Então ele se coloca como servo. O Judas, servo de Jesus, ou seja, um homem humilde. Irmão de Tiago. Por que ele vai se espelhar, então, em Tiago? Porque Tiago era um dos líderes da igreja. Então, provavelmente, Judas não tinha tanta moral quanto Tiago. Então, ele fala, olha, irmão de Tiago, para quem não me conhece, que lidera o Concílio de Jerusalém, etc. e tal. A quem foi direcionada a carta? Aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Ele começa a carta diferente da forma que Tiago começou. Isso porque a carta de Judas, ela provavelmente vem anos depois da carta de Tiago. Como nós estudamos no domingo, a carta de Tiago provavelmente foi o primeiro texto escrito do Novo Testamento. Se o Novo Testamento tivesse em ordem cronológica por escrita, a escrita de Tiago estaria ainda primeiro do que o relato dos evangelhos, porque os evangelhos foram escritos depois. Mas Judas provavelmente foi escrito tanto depois dos evangelhos, como também depois das cartas de Paulo. Ou seja, então Tiago se direcionou às 12 tribos, ou seja, somente aos judeus. Mas Judas ele vai se direcionar a todos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Quem são esses? É a igreja. Então qualquer pessoa que crê em Deus Pai, ou seja, foi chamado por Deus, ouviu o Evangelho e é guardado por Jesus Cristo, ou seja, tem a sua salvação em Jesus Cristo, essa carta é para eles. Então, é para nós também, servos de Deus, filhos de Deus. E aí ele faz uma saudação honrosa, onde ele fala, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Versículo 3. Amados, embora tivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiadas aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Então, qual era a intenção de Judas? Ele queria escrever uma carta a respeito da salvação. Ou seja, ele ia escrever uma carta muito parecida com a carta de Tiago. Talvez agora bebendo também das fontes das cartas de Pedro e de Paulo, ele ia falar acerca da salvação, talvez das obras, da graça, era a intenção dele. Mas estava ocorrendo um problema e ele achou por bem adiar um pouco a exposição dele sobre salvação para falar um pouco sobre heresias disseminadas no meio da igreja, para falar sobre falsos profetas. Então a gente imagina, vamos imaginar na prática, o pastor ia enviar um áudio para nós falando sobre a salvação, mas de repente ele manda um áudio lá no nosso grupo Telegram e fala, olha, eu ia falar sobre vocês da salvação, mas acho que é melhor falar sobre heresias e falsos mestres. O que já viria na nossa mente? Opa, está acontecendo algum problema. E é esse problema que está acontecendo, e ele quer deixar claro que é um problema. Ou seja, eu não pude falar do assunto que eu queria, porque está acontecendo um problema terrível no meio de vocês. Qual é o problema? Haviam infiltrados dentro da igreja. Quem são esses infiltrados? São os falsos mestres, os falsos profetas. Eram pessoas que se achegavam nas igrejas, começavam como membros e acabavam alcançando um patamar maior e começavam a pregar heresias, a espalhar heresias no meio da igreja.
E a gente sabe que a heresia tem de todo tipo. Tem aquelas que dizem que Jesus não é filho de Deus, tem aquelas que vão dizer que não existe inferno, ou seja, milhares e milhares de heresias. Mas essa aqui era uma heresia especial e vocês vão reconhecer essa heresia porque ela está renascendo nos dias de hoje. Principalmente na figura desses líderes mais modernos agora, que pregam muito sobre essa graça que aparentemente aceita todo tipo de coisa. Qual é a heresia que eles estão pregando? Estão transformando a graça de nosso Deus em libertinagem. O termo que ele utiliza aqui em grego, libertinagem, é de orgia mesmo. Então, o que ele está querendo dizer? Pegaram a palavra de Deus, a graça do Senhor, ou seja, a misericórdia de Deus, e estão dizendo mais ou menos assim, olha, você pode fazer o que você quiser da sua vida, por quê? Porque Deus te ama, Deus gosta de você, então Deus não vai te condenar por qualquer erro ou por qualquer coisa que você faça. Pegaram a graça de Deus, que realmente perdoa os pecados, transforma a vida, a graça de Deus que não permite que a justiça de Deus venha sobre nós, e transformaram em libertinagem, ou seja, bagunça. Então, se a graça de Deus está sobre você, se Deus te ama, se Deus gosta de você, então pode fazer o que quiser, está tudo liberado. E nós temos visto essa heresia renascer nos dias de hoje, na chamada supergraça, onde os pregadores, principalmente esses são mais modernos, usam roupas mais modernas, geralmente pregam sentado, aquele fundo escuro e tudo mais, eles, durante as pregações deles, quando eu já vi alguns, eles gostam de postar esses vídeos pequenos, né, para divulgação, e geralmente os vídeos que a gente vê é mais ou menos ele falando assim, olha, cara, não há problema, Jesus te ama, Ele gosta de você. Não é mentira, Jesus ama, gosta de nós, Ele nos perdoa sim, mas sobre nós, é o que nós vimos na epístola de Judas, há uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Se nós de fato temos a fé em Jesus Cristo, precisamos viver de acordo com essa fé. E Judas está trazendo mais ou menos isso por conta desse problema. Versículo 5. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra, as cidades que em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Então Judas, ele vai durante toda a sua epístola sempre apresentar 3 exemplos de tudo que ele quer falar, para demonstrar que ele não está falando nada da cabeça dele, mas que ele está se baseando na palavra de Deus. Então a gente vai ver versículos sempre semelhantes, onde ele vai trazer 3 exemplos diferentes para dar base naquilo que ele quer falar. Quais são os 3 primeiros exemplos que nós vimos? Primeiro, o povo que foi livre do Egito. Qual é esse povo? Foi o povo que Moisés foi libertar, que viu as 10 pragas sobre o Egito, que Moisés bateu o cajado, o mar se abriu, etc. Ou seja, esse povo foi liberto, não foi? Foi liberto do Egito. Mas enquanto eles estavam no deserto, parte desse povo, ou praticamente todo ele, não creu que Deus era poderoso para entregar a terra prometida a eles. E o que aconteceu? Toda aquela geração, com exceção de Josué e Calebe, morreram no deserto. Então, qual é o primeiro exemplo que ele está dando? Olha, vocês foram libertos por Jesus? Eu concordo. Mas lembrem-se, o povo do Egito também foi liberto. E no meio do caminho, eles caíram. Depois, qual é o exemplo que ele vai nos dar? Vai nos dar o exemplo dos anjos caídos. Ou seja, ele falou do povo de Deus, agora ele vai ainda mais além. Vai falar dos anjos. Ou seja, os anjos tinham lugar de autoridade, estavam ao lado de Deus, serviam a Deus. Eles também perderam o lugar que tinham, por quê? Porque desobedeceram, porque se voltaram contra Deus. Ou seja, nem o povo que foi chamado por Deus
e nem os anjos de Deus estavam imunes a fazer o que quisessem sem nenhum tipo de consequência. Por fim, ele trouxe um exemplo de devastação e destruição, que era Sodoma e Gomorra, cidades que se entregaram à imoralidade. Em algumas versões mais antigas, vai dizer que foram pós outra carne, ou foram contra a carne. Era o termo que o historiador, que o tradutor usou para dizer que eles abandonaram as relações naturais e se voltaram a relações homossexuais ou qualquer outro tipo de relação. Na minha versão, que é a mais atualizada, já é bem direta mesmo. Ele está falando a imoralidade sexual. O que ele está dizendo? Lembrem do povo de Israel que saiu do Egito e morreu no deserto. Lembrem dos anjos que estavam no céu e foram expulsos. E lembrem também de Sodoma e Gomorra, que viviam do jeito que queriam, e Deus os julgou. Ou seja, nós temos 3 exemplos de que, embora Deus seja gracioso, Ele também é um justo juiz que pune aqueles que se desviam do pecado. E na quarta-feira passada, quando nós falamos de Sofonias, nós vimos quarta-feira retrasada, aliás, nós vimos Sofonias e vimos o quão pesado é o juízo de Deus. Então, a graça de Deus não é brincadeira, não é libertinagem, não é bagunça. Quando nós nos agarramos na graça de Deus, não é para termos uma vida totalmente solta, onde a gente faz o que quiser, não. A graça de Deus é justamente para que nós sejamos a cada dia transformados pelo Senhor. Ou seja, eu preciso melhorar a cada dia. Eu preciso evoluir na caminhada cristã. Eu vou conseguir sempre? Não. Vão ter momentos em que eu vou sim cair no pecado, sim cair no erro, mas o que eu vou fazer? Eu vou me arrepender do meu pecado, confessá-lo a Jesus Cristo e lutar para não cair mais nele. Mas o que os falsos profetas estavam pregando? Estavam dizendo, você não precisa ficar com o teu coração atribulado por causa disso. Viva a sua vida, Jesus chama. Ou seja, eles pegam uma verdade bíblica e transformam ela em bagunça, transformam ela em arruaça. E, infelizmente, hoje em dia a gente tem visto muito esse tipo de heresia crescer cada vez mais. Começou com a teologia da prosperidade, depois a teologia da libertação, ou missão integral, como no meio evangélico, e agora a gente tem essa nova revolução, onde querem revolucionar tudo, já disseram que a Bíblia tem que ser atualizada e tal, e muitos cantores também já entraram nessa onda e participam desses movimentos. Então agora há igrejas que no meio do louvor começam a cantar músicas mundanas. Eu estava vendo a entrevista de um cantor que também era pastor, e ele já estava no 8º casamento, e ele se converteu no 3º casamento, virou pastor no 4º casamento. Então, estava com a vida destruída até o 3º casamento, se converteu. A gente podia até aceitar a 4ª. Mas depois de pastor, ele ainda arrumou mais 4 mulheres e membros das igrejas. E ele estava falando, e depois que ele contou a entrevista dele, ele falou, não, porque a graça de Deus, Deus entende o meu erro, Deus entende o que eu fiz. Calma aí. Que negócio é esse? Libertinagem. Se esse cara vive assim, imagina o que ele não prega dentro da igreja. Dá até medo de saber. E a igreja dele é lotada. Porque as pessoas gostam, a verdade é essa. O cara chegar e falar, pode usar a roupa que quiser, pode falar do jeito que quiser, pode pensar do jeito que quiser. Há muitas pessoas procurando esse tipo de igreja, um lugar onde ele possa sentar, ouvir uma palavra bonita, ou cantar, bater palma, falar de louvores, mas não quer ouvir o quê? Não quer ouvir doutrina, não quer ouvir correção. Mas a igreja é também para isso, é para ouvirmos a doutrina, é para aprender da Bíblia e para sermos corrigidos, cada um de nós. Até mesmo o pregador, quando não está pregando, ele está sentado para ouvir a palavra. Por quê? Porque ele também tem que ser corrigido. Então, nós precisamos sempre evoluir, sempre melhorar, mas esse grupo não quer. E o que Paulo falou sobre essa gente? São pessoas que estão procurando líderes que satisfaçam seus próprios desejos carnais. Então, não querem mais a verdade. Versículo 8. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitando as autoridades e difamam os seres celestiais. Só uma paradinha aqui, estes sonhadores. Então a gente já vê que, qual é a característica desses falsos profetas? Eles chegam nas igrejas e falam, olha, eu tive um sonho, eu tive uma revelação, Deus tocou no meu coração, Deus me falou.
A maioria das seitas e heresias, se não todas, nasceu de um sonho, de uma profecia, de alguma coisa. Adventista do sétimo dia, Testemunho de Jeová, os Mormons, todos eles, a autoridade, os muçulmanos, todos eles, em sua maioria, os espíritas, alguém teve uma revelação diferente do que estava na Bíblia. Ou seja, acredita-se, em aspas, na Bíblia, mas acredita-se também em algo a mais, em algo além da Bíblia. Por quê? Porque a pessoa teve um sonho, teve uma revelação, teve alguma coisa. Então, o dom de profecia, o dom profético, ele é bíblico, mas profecia é o anúncio da palavra de Deus e a pregação do mesmo. Deus ainda fala através de sonhos e visões? Pode falar sim. Ele pode tocar no seu coração através de sonho para você orar por um irmão. Ele pode tocar você através de sonho, de visão, para que você se arrependa do seu pecado. Mas Deus nunca vai tocar no seu coração para que você fale algo além do que está na Bíblia. E é essa a diferença. A revelação bíblica, ela acabou. A Bíblia está fechada. O cânon, aquilo que a gente aceita como Bíblia, como livro sagrado, está fechado. Então, qualquer pessoa que diga que teve uma revelação em questão de doutrina, tem que ser rejeitado, porque não vem de Deus. Como a gente viu em Tiago, a doutrina cristã se semeia em paz, não traz confusão, não traz bagunça. Então, ela não altera o que está na Bíblia. Então, olha, eu tive um sonho e eu devo orar pelo irmão da igreja. Talvez, de fato, Deus tenha te revelado, ora. Mas, eu tive um sonho e eu acho que o que está escrito na Bíblia está errado. É coisa do cão do inferno. Essa é a diferença. Aquilo que Deus te dá é para a bênção da igreja e de acordo com a palavra de Deus. Então, tive um sonho onde eu fugi da igreja com um homem casado com uma mulher casada. É coisa do cão do inferno. Por quê? Está fora da Bíblia. A Bíblia prega contra. Tudo que a Bíblia prega contra não pode ser aceito. Então, é isso que eles estavam fazendo. Não era esse tipo de profecia, olha, eu vou aqui pregar a palavra de Deus. Não. E também não era, olha, eu tive um sonho, eu acho que nós temos que orar pelos apóstolos. Não. O que eles estavam fazendo eu tive uma revelação. Com essa revelação, o que os apóstolos estão dizendo está errado. Por quê? Porque Deus me revelou que a graça dele é tão grande que a gente pode viver tranquilamente, sem preocupação com nada, porque Deus nos ama. Esse tipo de sonho, esse tipo de revelação é o que é o que nós vamos ver que ele vai tratar como coisa do inferno mesmo. E ele colocou aqui, eles contaminam o seu próprio corpo, ou seja, é o tipo de gente que, além de viver no erro, ainda leva outros ao erro também. Eles rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais, ou seja, rejeita a autoridade. Então, tem um líder na igreja. O líder está pregando, mas ainda assim ele contamina o coração dos membros contra. E é muito comum a gente ver esse tipo de gente, quando se infiltra dentro das igrejas, é muito comum que ele faça a cabeça de alguns membros, e quando você vai ver, tem divisão na igreja, e eles arrastam membros, e geralmente esses que são arrastados não ficam muito tempo e acabam caindo no mundo. Por quê? Porque, como a gente viu lá em Tiago, a doutrina bíblica é semeada em paz. Eles não semeiam paz, eles semeiam contenda. Então ele vai chegar pelos corredores da igreja e falar, pô, esse pastor, pô, esse diácono, pô, essa igreja fica ensinando isso, fica ensinando aquilo. Não, eu tenho uma outra visão, eu tenho um outro... Ele não quer abrir a própria igreja e pregar o próprio lixo dele. Geralmente, ele entra numa igreja sadia, e assim como um câncer, uma doença, ele vai contaminando, e quando vê, tem divisão, tem rebeldia, tem problema na igreja. A gente já viveu isso aqui, e ainda que não tivesse vivido, a gente, ouvindo ao redor, a gente sabe. E a gente vê que as igrejas que nascem nessa rebeldia, de duas uma, ou elas estão desviadas da palavra, ou elas morrem. Porque não tem como. Nasceu errado, não nasceu do Espírito Santo, não foi algo genuíno. É óbvio que as pessoas podem sair da igreja se acharem que tem algo ruim, mas não através de uma má intenção de alguém que quer criar a divisão. E é isso que eles fazem. E nos serve de alerta. Qualquer tipo de pessoa que venha. É óbvio que, eu não concordei com o que foi pregado, não concordei com o que foi dito. É óbvio que isso às vezes acontece.
Mas esse tipo de gente, eles não estão preocupados com o que está sendo pregado. O que eles querem é fazer com que os membros da igreja se voltem contra os líderes da igreja. É essa a intenção deles. Então, não importa se o líder da igreja está pregando a palavra 100%. Eles sempre vão ter contenda, eles sempre vão ter crítica. Nada para eles está bom. Porque o que importa para eles é criar divisão. É característica dessa gente. E a gente vê que a maioria dos falsos profetas hoje, que a gente conhece e sabe quem é, que pregam todo tipo de lixo na televisão, todos eles vieram de rebeldia. Todos eles vieram de rebeldia. E a maioria veio de rebeldia entre eles mesmos. Eram todos da mesma igreja, aí brigaram, todos eles vêm de rebeldia. Não tem um que fundou a igreja e falou, olha, Deus tocou no meu coração ao fundar essa igreja. A maioria deles saiu de rebeldia. Saiu do erro. Versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, ou em algumas versões como bestas, nessas mesmas coisas se corrompem. Então, eles difamam os seres celestiais. Como assim? Nada para eles é santo. Se der na cabeça dele de questionar a Santa Ceia, ele questiona a Santa Ceia, ele não tem respeito por nada. E a gente vê esses falsos profetas não têm respeito por nada. Eles dizem que a Bíblia tem que ser atualizada. Eles falam palavrões durante a pregação. Eles mentem, enganam, eles colocam atores para fingir que estão sendo curados, eles botam atores para fingir que estão endemoniados, eles não têm respeito por nada nem ninguém, não têm temor de Deus. Qualquer pessoa sabe que mentir no altar de Deus é um peso terrível. Ananias e Safira morreram porque mentiram no altar de Deus. Mas eles difamam sem medo, sem pretensão, sem nada. Ou seja, eles difamam até mesmo as coisas celestiais. Aí Judas vai trazer o exemplo aqui, olha, nem mesmo Miguel, ou seja, arcanjo de Deus, uma das mais altas posições no reino celestial, quando foi lidar com o diabo, o ser mais sujo e imundo que existe, nem ele ousou difamar Satanás, mas ao contrário, ele repreendeu em nome do Senhor. Ou seja, ele está estabelecendo que o respeito que o arcanjo tem não pelo diabo, mas em difamar aquele que um dia esteve ao lado de Deus, esses homens não têm nem pelo próprio Deus, porque eles difamam tudo e qualquer coisa. Da onde Judas tirou essa história dessa batalha do arcanjo Miguel, etc.? No Velho Testamento, a gente só tem informação que quando Moisés foi para morrer, ele foi para o monte, por quê? Porque não era da intenção de Deus que o corpo dele fosse adorado pelo povo. Então, a ideia era que, de fato, Deus havia subtraído o corpo de alguma forma. Então, aqui a gente sabe como ocorreu isso. Mas como Judas descobriu isso? Provavelmente por tradição oral, já que nós não temos ela escrita. Algumas pessoas vão acreditar que isso aqui é base para tornar canônico um livro chamado o Livro de Enoque. Por quê? Porque o livro de Enoque, ele vai falar sobre esse tipo de coisa, sobre como Deus eleva, como Deus chama, porque o livro de Enoque, ele tende a tentar explicar como que Enoque foi arrebatado. A gente sabe que a Bíblia só fala que Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Pronto, acabou. Então, esse livro, ele não é canônico nem na Igreja Católica, ou seja, ele é apócrifo dos apócrifos dos apócrifos. Ele só é aceito lá no Mediterrâneo, na Igreja Oriental, que é uma igreja muito diferente até mesmo da católica. E eles acreditam até em aliens e coisas assim por base nesse texto. Então, não tem como trazer isso. Também há outro texto, que é a elevação de Moisés. Não sei, eu acho também que ele não é aceito nem pelos católicos. Que também é um outro texto que vai tentar explicar isso aqui e tudo mais. O que é que a gente entende? Primeiro, não é porque uma coisa está correta num livro que todo o livro está correto. Então vamos pegar os falsos profetas. Eles fazem livros para vender. Se eu ler uma página dele e encontrar uma coisa boa ali, significa que todo o livro é bom? Não. Da mesma forma, ainda que, de fato, essas
essas bases estejam nesses livros, não faz com que esses livros como um todo sejam inspirados por Deus. Por quê? Porque tem muita coisa que vai contra a palavra. Mas isso aqui de fato aconteceu, porque Judas, inspirado por Deus, falou sobre isso. Então, é tradição oral. O judeu tinha muito essa mania de pai para filho ia contando as histórias. Isso aqui é uma história tradicional para o judeu. E a palavra de Deus é clara, aconteceu. Então, o arcanjo Miguel foi pegar o corpo de Moisés, para que o povo não adorasse o corpo de Moisés. Se eles fizeram um bezerro de ouro do nada para adorar, provavelmente iam usar o corpo de Moisés também. E quando o arcanjo Miguel vai pegar o corpo de Moisés, Satanás chega e requer o corpo para si, porque Moisés era assassino, porque Moisés matou o egípcio. E nessa contenda, nessa briga, o que o arcanjo fez? O arcanjo repreendeu em nome de Deus Satanás. Ou seja, o arcanjo não acusou, não humilhou, ele falou, em nome de Deus seja repreendido. O que isso nos traz como base? O falso profeta, ele não tem respeito pelas coisas santas, e nós devemos tomar cuidado, por quê? Porque o servo de Deus precisa ter respeito pelas coisas santas. Eu estava vendo um pastor que também é comediante, e ele faz vídeos, né, zombando dos dons espirituais, zombando de possessão demoníaca. Isso não é para se brincar. Por quê? Porque nem o arcanjo Miguel zombou do diabo. Então nós, como crentes, não podemos zombar das coisas que vêm do reino de Deus. Tem que ter responsabilidade, tem que ter cuidado. Aquilo que Cristo Jesus fez e faz na nossa vida. As maravilhas de Deus não são para serem feitas de piada. São coisas santas que têm que ser levadas muito a sério. Não devemos achar graça, não devemos compartilhar e nem fazer zombaria com aquilo que vem do reino de Deus. A gente aprende isso através desse exemplo. Versículo 10. Todavia esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. O falso profeta entende coisa da Bíblia? Entende. Assim como um cachorro às vezes entende que ele tem que sentar quando você manda, ele entende onde ele tem que fazer caquinha. Ou seja, o animal tem inteligência? Não, o animal tem instinto. O falso profeta, ele não tem inteligência espiritual, ele tem instinto, ele é igual uma besta. Ele entende até o básico. Então ele vai falar, olha, você precisa de Jesus para se salvar. O falso profeta pode falar isso. É como um animal que aprendeu, um papagaio que aprendeu a repetir. Mas ele, por dentro, é vazio. Por que ele é vazio? Porque ele não entende, e se entende, ou seja, até nessas coisas que ele entendeu por instinto, ele dá um jeito de corromper. É característico dessa gente. Versículo 11. Ai deles. Aí, novamente, ele vai usar 3 exemplos. Pois seguiram o caminho de Caim. Buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebeldia de Corá. Caim, o primeiro assassino. O que Caim fazia? Caim fazia o que dava na cabeça dele. Ele oferecia a Deus o que ele queria. Se ele se aborreceu com o irmão dele, ele matava, e depois ele fundou uma cidade da própria cabeça dele, viveu suas próprias leis, e a sua descendência vivia do jeito que queria. O falso profeta é assim, ele é no caminho de Caim, ele faz o que ele quer, ele não está nem aí, ele fala o que ele quer. Por isso que a gente vê esses absurdos de gente entrando com carro de luxo dentro da igreja. Eu já vi onde a chamada apóstola, esposa do apóstolo, ela afirmou que os pés dela estavam santos e a igreja se prostrou para tocar no pé dela, porque seria curado pelo pé dela. Faz o que dá na cabeça, é o caminho de Caim. Por que fazem isso? Geralmente é buscando lucro como Balaão. Balaão era um bruxo, um feiticeiro, que quando era contratado, amaldiçoava e fazia magia e bruxaria negra. O que a gente conhece hoje que também acontece. Ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Quando ele amaldiçoou o povo de Deus, acontece aquela famosa história de Balaão e a mula, que ele está andando com a mulinha dele e o anjo do Senhor está lá para matar. E Deus fala através da mula para ver se o homem se arrependia. Então, é o caminho de Balaão. Ou seja, ele só pensa em dinheiro, ele amaldiçoa, ele faz magia negra, ele faz o que ele tiver que fazer por dinheiro. A mesma forma é essa gente, eles fazem campanhas atrás de campanhas, fazem coisas mirabolantes pedindo dinheiro. Durante a pandemia, houve um desses homens que afirmou que trouxe feijão de Israel e que o feijão ia curar as pessoas do Covid. E as pessoas compraram, que não vai ser de graça nunca. Nunca é de graça. Foi pago, e pago caro, R$100 o caroço. E pagaram.
e foram destruídos na rebelião de Corá. Quem foi Corá? Corá foi um dos homens que juntou o povo para se rebelar contra Moisés. E aí a terra se abriu e foram engolidos. Então a característica dessa gente é isso: fazem o que dá na cabeça, geralmente por dinheiro, e causam rebelião. Versículo 12. Esses homens são rochas submersas nas festas das fraternidades que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem águas, impelidas pelo vento. As árvores de outono sem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pelas raízes. Eles vivem nas festas, eles vivem indo nas casas das pessoas. Ou seja, são pessoas muito sociáveis. Mas o que eles são? Rochas submersas. O que é uma rocha submersa? As rochas submersas são aquelas que estão abaixo d'água. São nessas rochas que os navios batem, porque não estão vendo, e naufragam. Lembra o Titanic? Iceberg, submerso. Afundou lá embaixo. Então eles ficam assim, eles ficam escondidinhos. E tu vai indo na onda deles, até que ele te puxa para a ruína. Não somente isso, eles comem de maneira desonrosa, ou seja, fazem baderna. Essa fraternidade que ele está falando aqui era por quê? Como era o costume antigamente? Hoje a gente vai cear. Antigamente a ceia não era necessariamente na igreja. Um crente em Cristo Jesus falava: olha, eu quero fazer uma reunião cristã na minha casa e a gente celebra a ceia lá. Amém, todos iam e celebravam, ou seja, eles transformavam a ceia em baderna. Provavelmente é esse tipo de gente que Paulo vai falar: pô, vocês fizeram a ceia e ficaram bêbados? Que ele transformava as coisas de Deus em baderna. Por isso que a igreja passou a fazer ceia só na igreja, para que não houvesse esse tipo de bagunça, porque às vezes nem o líder da igreja estava, a pessoa fazia no bom coração, mas chegava um falso profeta como esse e destruía tudo. Depois, eles são como nuvens vazias ou como árvore de outono, ou seja, não tem fruto. O que é essa nuvem que ele está falando? Não acontece às vezes de trovejar, acontecer aquele negócio todo e quando você vê não chove nada, o vento leva embora? Eles são esse tipo de gente. Eles falam bonito, eles acontecem, não sei o quê, mas o que eles têm para trazer de bênção? Porque a chuva, nós vimos a tragédia agora em Petrópolis. Mas, na maioria das vezes, a chuva traz bênção. A chuva faz a natureza nos dar o alimento. Eles não têm bênção para oferecer. Eles não têm fruto. Eles são uma árvore seca. Eles fazem parecer. Mas, no fundo, quando você ouve a mensagem dele mesmo, você fala: o que isso acrescentou na minha vida? Ele falou da vida dele, falou da promessa, falou da bênção, falou não sei o quê. Mas, e aí? E as pessoas têm sede da palavra, fome da palavra e não entendem por que nunca são saciadas. É porque eles não têm para oferecer. Não tem. Versículo 13. São ondas brávias do mar, espumando os seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservados para sempre as densas trevas. Não acontece às vezes da gente estar lá no mar e a água trazer a sujeira? Uma hora ou outra esses caras deixam a sujeira deles sair para fora. Uma hora ou outra isso acontece. E infelizmente o povo nada na sujeira e aprende a se confortar com ela. Eles são como estrela errante. A gente chama de estrela cadente. Passou, brilhou, acabou. Ele vem no púlpito, ele dá a palavra dele, ele brilha, ele dá o show dele e depois ele vai embora. Dificilmente um líder desse faz aconselhamento. Dificilmente os membros têm acesso a ele, só se for um membro muito rico. Dificilmente você, se tiver um problema na sua alma, poxa, eu quero falar com o pastor. Não, o pastor não pode te atender, não. Porque são pastores de show. Alguns deles nem igreja física têm. Eles vivem de ganhar dinheiro de ir pregar na igreja dos outros. E pedem muito dinheiro para ir pregar nas igrejas. Eles são estrelas. Eles gostam só de aparecer e depois vão embora. Qual é a diferença do líder de verdade? O líder de verdade tem amor pelos membros. Então ele aconselha, ele participa, ele escuta, ele vê as dificuldades, ele vê a dor, igual os apóstolos, igual Tiago que estava ali doutrinando, vigiando a igreja. O líder ele está junto com o povo. Esse falso profeta ele está sempre distante, ele é sempre melhor, ele é sempre superior. Ele só aparece quando tem festa ou quando tem alguma coisa para ele tirar proveito. Fora isso, acabou. Versículo 14.
Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares dos seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Então quando a Bíblia fala de Enoque, né? Enoque andou com Deus. O que é andar com Deus? É isso aqui, ele pregava a palavra. Ele pregava a palavra. Por que não tem isso aqui escrito no Velho Testamento? Provavelmente é também algo de uma tradição oral. Então, Enoque lá atrás, antes do dilúvio, já pregava que o juízo de Deus viria sobre aqueles que difamam. E não veio? Veio o dilúvio sobre aqueles que difamavam o Senhor. Então, o que Judas está falando? Vamos fazer um comparativo. Vamos lembrar de Enoque de novo. Enoque andou com Deus a ponto de que ele não morreu. Deus o tomou para si. Foi arrebatado. Enoque pregava o quê? Enoque pregava contra aqueles que zombavam da palavra de Deus. Se nós queremos ser levados aos céus, igual Enoque foi, seja na vinda de Cristo ou quando viermos a falecer, o que precisamos ter? Precisamos ter um coração igual ao de Enoque, que rejeita qualquer tipo de heresia e qualquer tipo de zombaria com o nome do Senhor. Por quê? Porque essas pessoas que são insolentes e vivem se queixando e descontentes de tudo, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Geralmente só eles sabem tudo. Você nunca vê eles falando, olha, igreja, eu cometi um erro, eu peço desculpa. Não, eles sempre sabem tudo. Eles sempre são os donos da razão. E eles só se achegam a alguém quando é para adular, para querer alguma coisa em troca. Somente isso. Versículo 17. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos impuros. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Como, irmãos, nós vamos resistir a esse tipo de heresia que chega a nós? É na dependência do Espírito Santo. Nunca nós podemos pensar, olha, eu sei demais, nunca eu vou cair numa conversa fiada dessa. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, guarda o meu coração, Senhor. Meditar na palavra de Deus, estudar, tomar cuidado com o que ouve, tomar cuidado com o que compartilha e com o que fala, cuidado com o que aprende. Analise as pregações, até mesmo as pregações aqui. Analise as pregações, veja se o que o pregador está falando está de acordo com o que ele está lendo. Precisa ser visto isso. Por quê? Porque essas heresias é igual ao Covid. A gente não vê, mas quando contamina, pode matar. A gente não vê. A heresia começa, a gente nem vê. Quando vê, é nisso que a gente crê, eu nem sabia. E vai nascendo. E essas pessoas chegam assim. Eles são pessoas muito legais, muito boas de conviver. Eles vivem nas reuniões. São pessoas muito agradáveis. Mas há uma má intenção ali. Então, como eu posso descobrir a má intenção? E isso me serve também para eu saber identificar uma boa amizade e uma má amizade. Espírito Santo de Deus, coloco a Ti o nome dessa pessoa, Senhor, que se aproximou de mim. Ela é de Deus? Não é? Revela a mim, Senhor. Abre os meus olhos. Me dá sabedoria, que é a única coisa que Tu não nega a ninguém. Dá-me sabedoria para que eu possa compreender o que Ele está falando, para que eu possa ver se de fato Ele está certo. E isso serve para qualquer coisa. Quando alguém chega e fala, olha,
Aconteceu um problema na igreja, essa pessoa me maltratou, me humilhou, e você já vai comprando a briga. Eu não acredito que ele fez isso. Não. Às vezes a pessoa pode estar com má intenção. Pode estar atacando alguém inocente e te seduzindo para você atacar essa pessoa inocente também. Então, qual é o cuidado que se tem que ter? Espírito Santo de Deus, mostra para mim, Senhor. Será que essa pessoa está certa? Será que não está? Será que o líder falou isso mesmo para ele? Será que aquela pessoa falou isso mesmo para ele? Esse tipo de gente não gosta das coisas claras. Então, qual é o melhor meio de resolver os problemas? É juntar todas as pessoas e falar, olha, isso realmente aconteceu? Vamos botar as claras. Mas eles não gostam de coisas claras. Então, ele vai pregar a heresia dele. Vamos lá no pastor conversar? Não, não precisa não. Vamos ver aqui na Bíblia? Não, não precisa não, outro dia a gente vê. Ele não gosta de claridade. Por quê? Porque vivem nas trevas. Mas agora, Judas vai fazer uma diferença entre aquele que prega e aquele que escuta. Versículo 22, para a gente encerrar. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, todas as pessoas que frequentam essas igrejas, a gente tem que desprezar elas de forma nenhuma. A gente tem que ter compaixão. Por quê? Porque há crentes verdadeiros que às vezes caem na ilusão. Então, dentro dessas igrejas, existem sim muitos crentes honestos, muitos crentes sinceros, que na sinceridade do seu coração, muitas das vezes estão sendo roubados, que às vezes dão o que não tem por pressão, estão sendo enganados e manipulados, mas ainda assim são servos de Deus e fazem na sua inocência. Então, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter quase que uma repulsa ao falso profeta, mas amor do fundo do coração, aquele que está confuso, aquele que está escravo dessas... E como a gente demonstra amor? Pregando a verdade. Precisamos pregar a verdade àquele que está no erro. Mas quando a gente prega a verdade ao que está no erro, o que acontece? Ele vai brigar, a princípio. Mas se for da vontade de Deus libertar ele, aos poucos ele vai entender. E talvez até conosco, talvez estivéssemos em alguma igreja ou em alguma religião, e a palavra de Deus veio a nós saímos de lá e viemos para o reino cristão. A princípio, talvez nós não aceitamos o que nos falaram, mas aos poucos aquilo foi o quê? Foi nos transformando. Então nós precisamos ter misericórdia dessas pessoas. Por quê? Porque são pessoas que estavam com a vida destruída e às vezes, por misericórdia, Deus salvou e libertou essa vida, mesmo que através do falso profeta. Mas não porque o falso profeta merece, mas porque Deus queria salvar aquela alma. Então é para aquela alma que tem que estar o nosso amor, o nosso cuidado, o nosso carinho. Não devemos tratar essas pessoas como se elas fossem aqueles que pregam a falsa doutrina. Tem que haver uma diferença e um cuidado. Qual é o cuidado? Odiando até a roupa contaminada pela carne. Quando a pessoa está contaminada com uma doença terrível, o médico tem que cuidar dela, os parentes têm que cuidar dela. Mas o que tem que fazer? Tomar cuidado para não se contaminar também. Precisamos pregar a verdade, mas com cuidado, para não nos contaminarmos também. Então, eu falo e seguro aquilo que eu escuto. Porque muitas das vezes é em conversas casuais, onde eu falo a minha opinião, ele fala dele, eu falo a minha opinião, ele fala dele, daqui a pouco eu me contaminei, porque a roupa dele, ou seja, o modo de vida dele já está contaminado pelo erro. Então tem que ter muito cuidado. Exemplos clássicos e claros que às vezes acontecem de problemas na igreja. Chega uma mulher para um líder e fala, olha, eu estou com um problema sexual, daqui a pouco ele vai aconselhar, quando virou amante da mulher. Ou coisas desse gênero. Então, tem que ter cuidado até quando for ajudar a pessoa. Cuidado, porque às vezes o crente vai ajudar e acaba se contaminando com o erro da pessoa. O crente vai na boa intenção e acaba contaminado. Então tem que fazer. Olha, meu irmão, vou aqui te apresentar a palavra. Vamos lá comigo. Não dá não, distância. Não sei o que, eu vou te apresentar a palavra. Mas deixa eu falar a minha opinião. Pode até falar, mas distância. Distância. Cuidado.
Há muitas pessoas, e eu já vi, o crente que falou, olha, a pessoa de outra religião foi na minha igreja, então eu fui lá no ritual dele, na coisa dele, etc., porque senão ia ficar chato. Gente, a gente não tem que pregar a palavra para ficar bem com a pessoa. A gente tem que pregar a palavra porque ela é a verdade. Se eu creio que ela é a verdade está acabada. Eu não preciso ir para o ritual dele, para o culto dele, para fazer uma média, não. É justamente ao contrário. Eu estou pregando que o culto dele é errado. Então o que eu vou fazer lá? Não pode ter essa aproximação, senão o que acontece? Se contamina. E se contamina feio. E hoje se vê, antigamente não se via, mas hoje se vê, principalmente jovem. Eu tenho visto muitos jovens que eu via cristão, agora estou vendo na bruxaria, magia negra. Crianças que cresceram aqui comigo, meninas que eu conheço que cresceram aqui comigo, que hoje se identificam como bruxas. Bruxas, satanistas. E cresceram aqui. Aqui comigo, assistiam aulinha comigo. Mas o que aconteceu? Se contaminaram. Então, cuidado. Eu tenho essa amizade, ela é do mundo, mas eu sei me manter. Cuidado. Eu tenho essa amizade, ela é de não sei aonde, mas eu me garanto. Cuidado. Cuidado com a roupa contaminada. Cuidado. Para a gente encerrar, uma doxologia. O que é uma doxologia? É um louvor a Deus. Uma doxologia é um louvor escrito. É uma exaltação a Deus. E essa é uma das exaltações mais belas que eu já vi. Versículo 24. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Ou seja, o que Jesus Cristo é? Jesus Cristo é poderoso para nos impedir cair. Por isso que Ele nos ensinou a orarmos, afasta de mim o mal. Ou seja, não me deixeis cair em tentação, livra-me do mal. Ou seja, quem é poderoso para impedir a gente de cair no pecado, de cair no erro, de cair na incerteza? Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos apresentar diante de Deus de forma aceitável. Então, se eu pecar, se eu errar, o que eu faço? Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, eu me arrependo, perdoa-me, apresenta-me diante de Deus como um servo puro, sem mácula, com grande alegria. Quem é que traz alegria para a nossa vida? Jesus Cristo, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade. O nosso Deus está acima de todas as coisas. Por isso, antes de ouvirmos qualquer coisa, precisamos analisar pelo critério da palavra, porque só o Senhor está acima de tudo. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos. Ou seja, o nosso Deus é eterno. Cristo Jesus existia antes de todas as coisas serem criadas. Ele está acima de todas as coisas, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Amém. O que o servo de Deus faz? O servo de Deus não busca glória para si, ele direciona toda a glória a Deus. E assim precisa ser a nossa vida, glorificando a Deus em cada detalhe da nossa vida. Por isso precisamos ter cuidado com as heresias que dizem que nós podemos viver de qualquer maneira. Não, em cada área da minha vida eu preciso glorificar ao meu Deus, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor e adoração. Vamos agradecer ao Senhor, vamos orar e nos preparar para a Santa Mesa. Os obreiros já podem estar aqui à frente. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, amado Pai, graças, Senhor, te damos, pois Tu, Senhor, e só Tu, és o Deus santo, glorioso e majestoso. Senhor Jesus, uma carta tão antiga, mas que parece que foi escrita hoje. O ser humano permanece cometendo os mesmos erros, Senhor. Mas assim como naquela época, onde só Tu era a esperança de real salvação, o Senhor continua sendo a única esperança da nossa salvação. Por isso, Senhor Jesus, Rei da glória, Senhor de tudo que há, que existe antes mesmo de todas as coisas serem criadas, guarda a nossa vida, guarda o nosso coração, guarda a nossa alma, Senhor.
para que não caiamos, ó Deus, em contos, em histórias e em heresias, para que jamais nos deixemos levar por pessoas que são rebeldes, por pessoas que não têm amor por aquilo que é santo, ó Deus, mas que possamos verdadeiramente ser teus servos, que te glorificam em cada detalhe da vida, pois o Senhor é digno de honra, glória e louvor. E a tua graça não é para que façamos o que queremos, mas é para a nossa libertação do pecado. Santo Deus, santifica-nos, Senhor, porque nós não merecemos. Nós somos dignos de toda condenação, mas pela tua graça maravilhosa, graça que não nos permite viver uma vida pecaminosa, mas que nos liberta do pecado. A tua graça misericordiosa nos salvou, nos redimiu, e hoje nós somos teus filhos. Que através dessa mesa possamos nos lembrar em santidade do teu sacrifício e valorizar aquilo que tu fez na cruz por nós. Te agradecemos no santo nome de Cristo Jesus. Amém.